convidando você nesse momento para trabalhar o conhecimento dentro do esclarecimento que eu quero levar para você agora em relação aos princípios de Deus, a vida no caminho e na direção para Deus. Seria muito bom se você fosse prudente em buscar conhecer a verdade, para que você tivesse firme, convicto de que está em Deus, vivendo na fé e na esperança com Deus. Porque se você não estiver andando na verdade de Deus, você é mais um no meio de milhares e milhões de pessoas que estão vivendo uma vida com Deus em uma fé cega, caminhando para o anátema, no anátema, pensando que estão na bênção, estão na maldição, indo a juízo. Seria muito bom se você fosse prudente, estivesse mais atento a ouvir, usasse o senso crítico, a inteligência e o raciocínio, para analisar tudo que ouve e buscar entender, compreender se aquilo que estão te levando é a verdade de Deus. E para você conhecer, você tem que analisar e julgar tudo pelo princípio, o alicerce, a base da nossa fé é pela palavra. Lembra que a palavra de Deus nos ensina que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Não há fé em Deus. A verdadeira fé em Deus, ela é principiada pelo ouvir, o aprender, ser instruído, informado e ensinado pela palavra. A palavra revela isso. Romanos 10, 17. De sorte que a fé ela é pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Você nunca vai chegar uma vida verdadeiramente com Deus, na promessa de Deus, indo para a esperança da vida eterna com Deus, se você não estiver sendo guiado, conduzido, orientado, andando no entendimento do Evangelho de Cristo. Você pode estar onde estiver, vivendo a devoção que tiver, dentro de qualquer lugar que tiver, não importa. Se você não estiver andando com entendimento numa vida de fé com Deus, pelo que o Evangelho nos revela, que foi trazido pelo próprio Cristo e pregado pelos apóstolos, você está perdido de Deus, pensando que está andando com Ele. Todo conhecimento de Deus, para o homem perdido encontrar salvação, é pelo Evangelho. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo. A salvação não está baseada em nenhum lugar, em nenhuma vida religiosa, dentro de nenhuma instituição, cumprindo nenhuma regra, guardando nenhuma ordenança. A salvação é principiada e baseada dentro da sua fé no que o Evangelho nos informa. E o Evangelho nos leva, o Evangelho nos direciona a Cristo, o Salvador, por onde somos salvos. Por isso que Jesus disse, quem crê no Evangelho será salvo. Porque o Evangelho leva o indivíduo a Cristo. E se ele crê e seguir essa direção, ele é salvo. Quem não crê, será condenado. Crê, todo mundo diz que crê, mas salvação é para quem crer no Evangelho. Não é para quem está dentro de nenhuma igreja ou religião, evangélica ou qualquer outra. Salvação é para quem crê no Evangelho e ser guiado, dirigido, conduzido pelo Evangelho, que é a direção de Deus para o homem, que leva o homem a Cristo. O Evangelho é uma informação, e essa informação nos leva ao conhecimento de Cristo, para ter a vida com Deus por Cristo, para ser aceito por Deus por meio de Cristo, para receber o perdão de Deus em Cristo, para alcançar a salvação de Deus por Cristo. O Evangelho não leva ninguém
a viver uma vida de fé em Deus por igreja, por prática e devoção religiosa, por sacrifício, flagelo, penitência e vida de formalidade religiosa, guardando, observando, cumprindo e se submetendo a isso, aquilo e aquilo outro que os homens estabelecem. O Evangelho não ensina isso. Por isso que é importante você buscar conhecer a verdade. Essa verdade que o Evangelho revela. Não é a verdade dos homens que desfaz, que falsificam a verdade de Deus, colocando como mentira a verdade de Deus e a mentira deles colocando como verdade. Saiam do meio deles. Se quiser ser salvo, quiser salvação, quiser vida com Deus, quiser estar em Deus verdadeiramente, se converta a Jesus, crendo no Evangelho, porque ninguém vai a Cristo sem o conhecimento do Evangelho. O Evangelho é o convite de Deus que direciona o homem a Cristo para o homem chegar a Ele. Vou repetir novamente para vocês. Quero falar nesse vídeo de instrução, nessa live de instrução. Vou mandar a paz do Senhor para os meus irmãos que estão aqui comigo já. Minha irmã Diaconisa Silene Santos e outros irmãos que vão entrar. Vou parar um pouquinho aqui depois para conversar com vocês. Também eu quero a opinião, a interação de vocês. Pode botar crítica, questionamento, a posição no entendimento de vocês, para a gente trabalhar aqui nesse momento, nessa live de instrução, a verdade de Deus, para que a gente seja iluminado, esclarecido e venhamos sair da mentira. Amém, minha irmã Silene Santos, Diaconisa, Paz do Senhor, Flávia Gomes, Paz do Senhor. Então, se você não tiver o conhecimento do Evangelho de Cristo, você não pode chegar a Cristo para estar em Deus. Porque o homem não pode ir a Jesus sem que Deus o conduza a Cristo. A palavra de Deus diz que é o próprio Deus que nos leva a Cristo para ter dele o perdão, a salvação, a comunhão e a vida eterna. E estar em comunhão com Ele. O próprio Deus, Ele nos conduz a Cristo. Jesus, Ele vai dizer isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí alguém cria até uma narrativa, uma interpretação maldita, diabólica, para trazer a doutrina da predestinação fatalista incondicional, usando esse texto. Tem nada a ver. Eu vou explicar a vocês o que Jesus está dizendo aí. Vocês acham, quando Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Vocês acham que o homem está preso, cego, perdido no caminho de Deus, escravo por Satanás, dentro do pecado? Você acha que o homem, por si só, ele tem liberdade de tomar uma decisão de ver a luz, se ele está nas trevas? Se a luz não raiar no entendimento dessa pessoa, ele nunca vai ser livre. Ele nunca vai ser liberto. Essa pessoa que está escrava no domínio de Satanás, se ele não conhecer a verdade, ele nunca vai ser liberto. Essa pessoa que está nas trevas, na mentira do diabo, se a luz de Deus não for a ele, ele nunca vai sair das trevas. Então, quando Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus está dizendo aí que é o próprio Deus que trabalha na humanidade para levar a humanidade à direção de Cristo, para conduzir a humanidade a Cristo, para que essa humanidade, a partir de Cristo, possa chegar a Ele, porque ninguém vai a Deus sem Cristo. Ninguém tem vida com Deus sem Jesus. Ninguém pode adorar a Deus sem Jesus. O intermédio para Deus é Jesus. Estando em Cristo, estamos em Deus. Dedicando a nossa vida de fé, fidelidade, adoração e rendido a Cristo, estamos rendidos a Deus o Pai,
que é espírito, que não tem forma, que ninguém nunca viu. E esse Deus Espírito se revela, se manifesta pelo Filho, Jesus, que é a imagem expressa da divindade. Toda a plenitude da divindade habitando, o texto diz isso, corporalmente, em Cristo. É Deus em Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Através de quem? De Cristo. Não é através de igreja, lá. Eu vou falar sobre isso. O cabeçalho dessa live que eu botei aqui é: sistema religioso é uma das muitas portas do inferno, por onde muitos vão por onde Satanás leva milhões e milhares de pessoas para se perder de Deus e ir para o inferno, através das religiões, o sistema religioso. Vou falar sobre isso. Deixa eu concluir aqui esse texto que Jesus diz. Porém, quando Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por quê? Qual é o chamado de Deus para o homem e a Jesus? O Evangelho. Deus chama o homem pelo Evangelho. O Evangelho é o chamado de Deus. O Evangelho é a luz de Deus que vai iluminar o entendimento dos homens que estão nas trevas, obscurecidos por Satanás. Então olha como Deus trabalha para libertar o homem do poder de Satanás. Com o Evangelho, com a mensagem que vai chegar do jeito que chegou até mim, vai chegar a você, vai chegar a todos. Agora, a responsabilidade da decisão de crer ou não é de quem ouve. Porque livre só vai ser quem crê e se converter. A partir da mensagem do Evangelho, a gente vai ter a ação de Deus na nossa vida para tomar uma decisão e se converter da escravidão do diabo, da mentira do diabo, da direção do diabo que leva o homem para o inferno. Porque Deus, ele não puxa ninguém. Deus, ele não quebra a algema e liberta ninguém sem ninguém querer. Tem que querer salvação para ser salvo. Tem que querer a bênção para sair da maldição. Tem que querer a vida com Deus para deixar de viver para Satanás. Tem que querer. O problema é que muita gente escolhe viver na maldição, indo à perdição, servindo a Satanás. Entendeu como é? Ah, mas ninguém diz, eu vou continuar servindo a Satanás. Não, ninguém diz isso. Mas o caminho que seguem estão servindo a Satanás. Por mais que digam que estão servindo a Deus, pelo caminho e a direção e o entendimento que vivem, não estão servindo a Deus, não estão andando com Deus, não estão na bênção de Deus. Continua na maldição, caminhando escravo de Satanás, seguindo o caminho da morte. Porque Deus, ele dá ao homem a oportunidade. É o homem que tem que crer. Deus apenas mostra ao homem o caminho da vida, para que o homem se converta do caminho da morte. Ele não puxa o homem a pulso. Ele mostra, ele orienta, ele ensina o homem qual é o caminho para ele ser bem-aventurado. É o homem, depois que ouve, que decide e toma a decisão, que é responsabilidade do homem, que pode mudar o destino dele. Se ele crer, será salvo. Se ele não crer, continua no caminho da condenação. Leia o que diz lá em Salmos, capítulo 25. Leia o versículo 8 e o versículo 12. Você vai ver a palavra dizer que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher e que ele deve seguir. Deus não puxa ninguém a pulso da vida maldita que o homem escolheu. Não foi Deus que colocou. Não foi Deus que quis. Não foi Deus que determinou o homem sofrer a maldição, ir para o inferno, matar, roubar e viver uma vida de maldição maldita, vivendo escravo do pecado, dentro da direção das correntes do inferno, dominado pelos seus desejos malignos, onde Satanás influencia o homem a continuar nesses desejos malignos. Se o homem não fizer o que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Arrependa-se e se converta. Se o homem não tomar essa decisão,
não tem salvação para ele. Não tem mudança de destino para ele. Ele continua indo a juízo em maldição, servindo, sendo escravo do diabo, indo para o inferno, como Satanás também, esse ser perverso, espiritual, que trabalha para destruir a humanidade da comunhão com Deus, esse ser perverso também já está condenado. E ele trabalha para levar milhões e milhares de almas, de vidas, para o inferno também. Usando a mentira, que é a criação do diabo, a obra do diabo é a mentira, por onde tira o povo da verdade de Deus. O diabo é a mentira, Jesus é a verdade. O diabo é trevas, Jesus é a luz. O diabo é condenação, Jesus é salvação. É você que escolhe, Jesus ou o diabo. E para o diabo você não tem opção, você já está. Vou dizer uma coisa que você pode não querer entender e não querer aceitar, mas essa é a verdade. Você não tem opção de não ser escravo do diabo. A humanidade já é escrava do diabo. O mundo já no maligno. Jesus veio para isso, para libertar e salvar a humanidade que é escrava de Satanás. Você não tem a opção de servir ou não a Satanás. Você já é escravo do diabo. Você que ainda está sem Jesus. Mas se você crê em Jesus e recebeu o amor de Deus para se salvar, você é liberto do domínio de Satanás, do poder do diabo, saindo das trevas, saindo do reino das trevas e vindo para o reino da luz. É o que Jesus ensinou. É o que Jesus mostrou. Jesus disse que só o mais valente do que o valente para tirar do domínio dele. O diabo dominou a humanidade, o diabo escravizou a humanidade. A humanidade jaz no maligno. Ah, mas eu não sirvo a Satanás, eu sirvo a Deus. Como? Na tua religião, no teu entendimento, na tua direção de vida correta, no teu entendimento de justiça, de amor, pensando que isso vai te levar a Deus? Vai não. Com tudo isso, você está desviado de Deus. Você só pode sair dessa direção se crer em Jesus, porque é Jesus que liberta, é Jesus que tira você do poder de Satanás, é Jesus que transforma a nossa vida e nos dá um novo nascimento para uma vida de entendimento com Deus, a partir de Cristo. Você não tem a opção de dizer, eu não sirvo ao diabo, serve. Ah, mas eu não vivo na macumba, eu não vivo fazendo ritual, eu não vivo em trabalho de feitiçaria. Não, só quem serve o diabo não é quem está nesse caminho, não. Todos que estão vivendo dentro do sistema sem o entendimento da verdade do Evangelho estão servindo ao diabo. Mesmo aqueles que estão dentro das suas religiões, fazendo caridade, dando esmola, ajudando o próximo, não mata, não rouba, não faz mal a ninguém, é religioso, cumpre a sua devoção, vive seus sacrifícios, vive suas obrigações religiosas dentro da formalidade, cumprindo toda a presença no seu ambiente igreja, na sua religião, está vivendo dentro da direção de Satanás. Esse não é o caminho para uma vida com Deus. A luz, o caminho, a verdade, não é uma vida religiosa, é Jesus. O homem só pode ser livre por Jesus. E essa libertação é pelo Evangelho. Se você ouvir e crer, você vai ser liberto. Paulo foi chamado com um ministério. Olha o ministério de Paulo. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 26, o versículo 17 e o 18. Veja o que qual foi o chamado de Paulo para o ministério. Veja o que Jesus vai dizer a Paulo. E ele diz para mim e para você, que está em Cristo com a vocação para pregar o Evangelho. Não foi só para Paulo, é para todos aqueles que Jesus chamou, escolheu e vocacionou para pregar o Evangelho. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 17 e o 18. Vamos ver como está aqui escrito. Olha o que Deus diz a Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17, assim diz: levantando-te deste povo, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio,
Isso é Jesus falando com Paulo. Olha o que Jesus vai dizer. Paulo, eu te envio aos gentios. Para quê? Versículo 18. Para lhe abrir os olhos e das trevas convertê-los à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e por sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus vai dizer a Paulo, Paulo, eu estou te enviando para esse povo, para que tu, com a mensagem do Evangelho, que tu vai levar para esse povo, abra os olhos deles, para que saiam das trevas e venham para a luz, para que livre esse povo do poder de Satanás. Satanás tem prendido a humanidade, o poder do engano, da mentira do diabo, o poder na mente do diabo, na mente das pessoas, prendido as pessoas. O poder de Satanás é grande. Só um poder maior que pode vencer o poder de Satanás. Você não pense que vai vencer o poder das trevas com galho de arruda, com peão roxo, cantando hino. Salmo 91, lendo Salmo 91. A Bíblia não é para ser usada assim. Não é para você ler como um amuleto, como uma coisa supérfica, mística, superstição. A Bíblia não é para usar como um amuleto, trevo da sorte. A Bíblia é para ler e viver o que ela nos ensina, para que o poder de Deus esteja em nós, para que a gente seja livre do poder de Satanás e possa resistir. O poder de Satanás não se vence com grito, com reteté, com prá, com tá amarrado, tá repreendido. O poder de Satanás não se vence assim. Não se vence Satanás com um escândalo religioso, com manifestação que diz que é o poder de Deus, com muito grito e oração. Não se vence Satanás assim. Satanás se vence conhecendo a palavra, estando na palavra, para combater Satanás com a palavra, que é a espada do Espírito, por onde a gente tem que vencer os combates espirituais. Não é por nenhum reteté, nem prá, nem movimento histérico de escândalo do povo aí. Ah, tá amarrado, tá repreendido, sai, sai, sai. Não é assim. Jesus venceu Satanás com a palavra. O diabo foi até Jesus usando a palavra. Por muitas vezes, o diabo ele queria destruir Jesus aqui, ó, trazendo a influência dele na mente de Jesus. Mas a mente de Jesus estava guardada com a palavra. Jesus, como homem, ele venceu Satanás com a palavra. Você lembra que quando o diabo usou Pedro para dar um conselho a Jesus, que parecia bom de antemão, mas era um conselho maldito, que ia tirar Jesus da vontade do Pai, e queria estimular Jesus a buscar a sua vontade. Quando Pedro, usado por Satanás, chega para Jesus e diz assim: Senhor, não te deixem que façam isso, não se submeta a isso, porque Jesus estava dizendo que era necessário que ele fosse à cruz, que ele padecesse, que ele sofresse e morresse. E Pedro diz: não faça isso, Jesus, não deixe isso acontecer. Mas Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Ali era o diabo. E o diabo tem trabalhado para destruir muita gente, usando pessoas com conselho, com orientação, com doutrina, com ensinamento, aonde o povo pensa que é de Deus. Eita, é forte. É de Deus esse negócio. É de Deus essa palavra. É de Deus esse movimento. E é o diabo trabalhando, porque Satanás só se vence com a palavra. Quando a gente conhece para usar a palavra na batalha espiritual contra o reino das trevas. Porque o diabo vai usar a palavra para destruir você. Para destruir aqueles que já estão com a sua vida restaurada com Deus. Porque a humanidade já no maligno. O diabo quer destruir aqueles que já saíram do domínio dele. E hoje estão em comunhão com Deus. É esse que o diabo quer destruir. Hoje, a comunhão com Deus. E Deus vai dizer: o meu povo foi destruído. Por quê? Porque não viviam na igreja? Porque não iam para o culto de poder? Porque não participavam do culto de libertação? Do culto do reteté, do prado, do poder, da unção? Não. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Deus vai usar o profeta para dizer
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Desprezar o conhecimento de Deus. É isso que acontece hoje, nessa multidão, milhões e milhares de pessoas que diz que é de Deus. Estão tudo caído, perdido, destruído, porque não tem entendimento da palavra. Estão achando que estão vencendo Satanás, e Satanás se ir andando no meio deles, destruindo e já destruiu a vida deles. Mortos com o nome de que vive. Perdidos, pensando que estão indo para a salvação. Distante de Deus, pensando que estão vivendo com Deus, dentro da mentira do diabo. O diabo destruiu e tem destruído muitas vidas. E muitos que estão em comunhão com Deus, que não é prudente, que não examina a palavra, que não cuida de si e da doutrina, estão mais preocupados com vida religiosa, com trabalho religioso, com formalidade religiosa, com vida dentro de igreja. Esses estão perdidos e não sabem. Apostatado da fé, reprovado da fé, mortos com o nome de que vive, porque não são prudentes a examinar a palavra. Estão levados por todo o vento de doutrina, vivendo heresia de perdição, evangelho anátema, movimentos vãs em nome de Deus, porque não têm o conhecimento da verdade, por isso que estão no erro. Não examinam a palavra, não se preocupam com a palavra, não usam a palavra. O que eles querem é o movimento, é a atração de poder, de milagre nos seus ambientes de igreja. O que eles querem é viver a formalidade. Eles não querem uma vida consciente, justa, inteligente, sóbria, lúcida na palavra, pela palavra, todo dia, o dia todo. Eles querem viver a formalidade de 2 horas, de encontros sociais, de atração, entretenimento, dentro dos ambientes chamados de igreja. Eles querem ver o culto do poder, o culto da vitória. Eles querem ver a unção, usando lá o homem que diz que está cheio de Deus, que grita, que pula, que revela, que vê visão, e o diabo destruindo a vida desse povo, tudo perdido de Deus. Quando Deus usa o profeta Ezequiel para mostrar a situação espiritual do povo, o povo de Deus, pensando que estava vivo, pensando que estavam com Deus, Deus usa o pessoal, Deus usa o profeta Ezequiel, e Deus faz uma referência da situação do povo como um vale de ossos seco. Rapaz, isso é muito sério. O que eu estou aqui te informando. Você tem se preocupado mais a viver a tua formalidade religiosa. E não é prudente para buscar o conhecimento de Deus. Olha o que Deus vai dizer da situação do povo que pensava que estava vivendo com Deus. Ezequiel, capítulo 37, que tem lá aquele relato da visão que Deus dá a Ezequiel de um vale de ossos secos. Isso era em relação ao povo de Israel, como se encontrava a situação espiritual do povo, morto, seco, sem vida com Deus, parecendo um vale de ossos secos. E olha o que Deus usa o profeta para dizer, para que esse povo voltasse a ter vida. Deus não manda o profeta dizer para o povo: venha para o culto de avivamento, venha para o culto da restauração, venha para o culto do poder. Deus usa o profeta Ezequiel. Vamos ver o que diz aqui. Ezequiel, capítulo 37, versículo. Olha o que Deus, através do profeta, adverte o povo para o povo voltar à vida com Deus novamente. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Então me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? As pessoas que estavam mortas no sentido de vida com Deus, estavam mortas, apartadas, separadas, não tinham comunhão com Deus. Eles pensavam que tinham. É a condição de muitos hoje, porque estão vivendo a sua formalidade de vida religiosa. Vamos lá. Olha o que Deus usa o profeta para dizer. Ezequiel 37, 3. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? Referindo ao povo de Israel. E ele disse: Senhor, tu é quem sabe. O profeta disse: não, eu não posso fazer um juízo desse. Quem sabe é tu. Tu que conhece tudo. Olha o que Deus vai dizer ao profeta no versículo 4. Então me disse, Deus vai dizer ao profeta:
profetiza sobre estes ossos, sobre o povo. Profetiza sobre estes ossos. E diz assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar o Espírito e vocês viverão novamente. Rapaz, você entende o que Deus está dizendo aqui? Qual é o ensinamento que nós tiramos aqui? Aí tem muitos pregadores que fazem um reteté nesse texto. Faz um movimento de espiritualidade nesse texto. O povo está perdido de Deus. O povo de Israel aqui, nesse contexto aqui, estava morto, espiritualmente perdido de Deus, afastado de Deus, sem vida com Deus. E o povo pensava, o pior de tudo é que o povo pensa que está vivo, mas está morto. E é preciso Deus usar o profeta para advertir. E Deus vai dizer: ossos secos, falando com o povo de Israel através do profeta Ezequiel. Ouve a palavra do Senhor, para que eu envie o meu Espírito a vós, para que vós volte à vida novamente, a comunhão com Deus, é ouvir a palavra de Deus, é estar na palavra de Deus, é se conduzir com uma vida de devoção, de regra de fé e prática, de submissão à palavra de Deus, não a uma vida religiosa, submisso, escravizado, dentro do sistema da hierarquia do homem, no sistema religioso. É o que Deus vai dizer ao profeta. Não tem vida com Deus sem a palavra. Não tem vida com Deus, não tem vitória contra a batalha espiritual sem o conhecimento da palavra. Não se vence Satanás com movimentos de poder espiritual, religioso. Não se vence Satanás com reteté, com pulo, com marcha, cortando laço. Não se vence Satanás dizendo está amarrado, está repreendido. Não, se vence Satanás com o conhecimento, para primeiro saber onde ele está atuando, qual é a ação dele, para repreender com o conhecimento da palavra. Vencer Satanás é com a espada do Espírito, é com a palavra de Deus. Não é com esse reteté que o povo vive aí, em nome de poder, repreendendo o diabo. O povo precisa ser livre. O povo está preso, escravo. E o pior de tudo, pensando que são de Deus. Estão perdidos de Deus. Como estava esse povo aqui. E era o povo de Deus, tá? Era o povo de Israel. Olha o que Deus vai dizer ao povo de Judá, que também era do povo de Israel, da tribo de Judá, aonde veio a linhagem dos judeus de Davi. Da onde veio Jesus como judeu da tribo de Judá, da descendência do rei Davi. E Deus vai dizer a esse povo, olha o que Deus vai dizer a esse povo. Gente, volta a tua atenção para a palavra. Eu estou chamando você aqui para olhar para a palavra. Eu não estou convidando tua atenção para a igreja, para ministério, para pastor, para deixar você alienado, escravizado, numa vida dependente de um ministério, de um líder religioso. Eu estou aqui chamando sua atenção para a palavra, para você ser alienado à palavra, para você ser dependente à palavra, para você entender a sua necessidade da palavra, para você ter vida com Deus na palavra. Deus vai usar o profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 22 ao 24, advertir o povo, que era o povo judeu, da tribo de Judá. Deus vai dizer: vocês só serão o meu povo e eu só serei o Deus de vocês. Oxe, mas não era o povo de Deus? Não era o povo de Israel? Não era o povo de Judá? Não era o povo de Deus, o povo da promessa? E por que Deus vai dizer: vocês só serão o meu povo e eu só serei o vosso Deus, quando vocês ouvirem a minha palavra e fazer conforme tudo que eu tenho mandado? Por que Deus disse isso? Porque o que o povo viveu lá é o que muitos vivem hoje. Acham que são de Deus porque são dessa ou daquela religião. Acham que são de Deus porque são dessa ou daquela igreja. Acham que são de Deus porque estão vivendo um padrão de formalidade religiosa. Ser de Deus não é por esse princípio.
Aí Deus, olha o que Deus vai dizer ao povo que pensava dessa forma. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 22 e o 23. E se você ler o capítulo 7 todo, o contexto aqui é Deus reprovando a formalidade religiosa que os judeus, que o povo estava vivendo dentro do templo, dentro da formalidade, dentro dos seus sacrifícios, obrigações e tarefas religiosas. E com isso, o povo desprezou a palavra, porque Deus nunca convidou ninguém para viver uma vida de comunhão com Ele por meio de obra, de sacrifício, de ritual religioso. É pela obediência à palavra que nós temos vida com Deus. Não é viver dentro da formalidade religiosa, é viver dentro do entendimento da direção da palavra. O povo precisa aprender isso. Olha o que Deus vai dizer aqui ao profeta, ao povo de Judá, usando o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 7, versículo 22 e o 23. Deus vai dizer assim: eu nunca falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Não foi essa a prioridade que Deus pediu para o povo guardar e se submeter. Olha o que Deus vai dizer no versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dê ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês se procedam bem. Mas vocês não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, e andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não comigo. O que Deus vai dizer aqui nesse contexto ao povo de Judá é o que Deus está dizendo hoje a todo esse povo que vive na sua vida religiosa, achando que são de Deus. Deus vai dizer: não foi isso que eu pedi. O que eu ordenei a vocês é que vocês dêem ouvido à minha palavra, para andar e guardar tudo por onde eu tenho ordenado, pela palavra. Mas isso vocês não fizeram. Vocês começaram a andar, a se conduzir pelo seu coração malvado, pelo entendimento de vocês, por aquilo que vocês entendiam que era o correto. Vocês não guardaram a minha palavra, e com isso vocês andam para trás e não comigo. É o que acontece hoje. Faça um exame, analise, pegue tudo que o povo hoje, que diz que é de Deus, vivem dentro das religiões, e compare para ver se confere com o que Deus manda na sua palavra. Vai ser reprovado. Toda a vida religiosa que o povo vive dentro do sistema religioso é reprovado por Deus. E eu provo isso. E eu vou falar nisso agora. Sobre o sistema religioso. Uma das portas que Satanás colocou para levar muitas e muitas vidas para o inferno. O povo hoje é escravo, alienado, dominado, dependente de suas religiões. Vivendo na dependência da direção dos seus líderes religiosos. Tudo hoje de Deus é centralizado dentro das instituições religiosas. Aonde exclusivizaram, centralizaram a vida com Deus dentro de uma formalidade. Dentro de regras, princípios, ordenanças que não é a de Deus, é a dos homens, dentro do sistema religioso, onde na hierarquia dos homens eles estabelecem o que o povo tem que obedecer e se submeter como autoridade de Deus, como se o povo estivesse servindo a Deus, por aquilo que o sistema determina, dentro da hierarquia, onde o homem é o domínio, onde o governo é o homem. Isso é maldito, irmão. A igreja de Cristo, o governo não é do homem, é de Cristo.
A igreja de Cristo não é uma religião dentro do governo do homem. A igreja de Cristo é um povo que está no governo, no reino de Deus. O governo desse reino é Jesus. Vou repetir isso novamente. A igreja de Deus não é uma hierarquia, uma instituição do homem, no governo do homem, como hoje colocam. A igreja de Deus é o reino de Deus na terra, governado pelo próprio Deus. Jesus Cristo, quem governa a sua igreja. A autoridade máxima, a autoridade, o governo da igreja de Cristo é o próprio Cristo, não é o homem, dentro da hierarquia e das normas e da regra do homem. Essa igreja, instituição religiosa, é um instrumento de Satanás, que levantou para desviar vocês do caminho que leva o homem a Deus. O povo está tudo se conduzindo para Deus no caminho errado. O caminho das suas igrejas, das suas religiões, da sua vida religiosa, da sua devoção, da sua vida consagrada. A Deus, pela palavra, não. Aos homens, pelas obras e os sacrifícios religiosos. Cuidado, irmão. Isso é muito sério que eu estou aqui advertindo. E é muito raro você ouvir isso, porque todos estão buscando viver de acordo com o sistema. Ninguém tem coragem, são poucos os que estão enfrentando o sistema. Seja ele evangélico, católico, espírita, budista. Nós, com a pregação do evangelho, vamos aborrecer o sistema. Quem prega o verdadeiro evangelho não se submete a um sistema, não é modulado dentro de nenhum sistema, não vive na regra, na submissão e na obediência a nenhum líder religioso de sistema, porque quem prega o evangelho está sobre o governo de Deus. E tem que buscar agradar a Deus e não aos homens, dentro desse sistema. Por isso que muitos não têm coragem de contrariar o sistema, porque está no governo do sistema. E como estão no governo dos homens, dentro do sistema, eles têm que se submeter ao sistema. Eu não. Eu estou sobre o governo de Cristo, no reino de Deus, e aborreço o sistema. E quem está lá governando também. Não sou particularidade nem propriedade de sistema religioso nenhum. Não sou submisso, governado por nenhum líder religioso de sistema nenhum. O governo na minha vida espiritual é Cristo, aonde eu estou no reino de Deus, não no reino dos homens, dentro do sistema religioso, aonde os homens pensam que é a vida com Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Vem comigo para a palavra de Deus. Vem ter a mente iluminada. Vem receber o ensino. Vem ser liberto, conhecendo a verdade. Por onde você pode ser liberto? Vamos continuar aqui a ministração nessa live de instrução, levando para você esclarecimento, informação, que vai te dar o conhecimento, por onde você pode ser liberto. Amém? Eu peço a você que reflita, use o senso crítico, analise, não saia em defesa da causa da tua religião, não saia em defesa dos princípios vividos e estabelecidos na tua religião. Vá conhecer a verdade do Evangelho. Para você estar no Evangelho e viver e defender a causa e os princípios do Evangelho. Não do sistema que você está, igreja, religião ou qualquer outro. Olha o que Jesus vai dizer. Vem comigo aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês fecham para os homens o reino dos céus. Nem vocês entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês
percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter feito, vocês o tornam ele filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? O problema é que ler a Bíblia todo mundo lê. O problema é que entender, nem todos entendem. O diabo tem cegado o entendimento de muitos. Por isso que lê a Bíblia e traz explicação totalmente fora da verdade, para tirar outros da verdade. Por isso que o diabo tem levantado muitos sábios das Escrituras que têm a mente cega, porque não foi iluminado com a verdade do Evangelho. Estão com a mente cega, obscurecida por Satanás, como diz a carta de Paulo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa luz é quem nos dá o entendimento, que é o Evangelho. E muitos estão cegos. Por isso que lê a Bíblia, interpreta errado e criam muitas doutrinas heréticas, onde levam o povo a apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, pegam o texto da Bíblia, criam movimentos, ventos de doutrina, pegam a Bíblia e levam uma informação que não é o Evangelho de Cristo, levam o povo a uma direção de um Evangelho anátema. Por quê? Porque a mente dele está cega. Ele não foi esclarecido ainda. Lê a Bíblia, todo mundo lê. O católico conhece, o padre conhece, os testemunhos de Jeová conhecem, os mormons conhecem. Eles lêem o texto, eles pregam o texto, eles defendem a sua doutrina pelo texto da Bíblia. Todos leem. Todos citam o texto da Bíblia. Agora, nem todos têm a mente iluminada. Continuam presa na obscuridade do diabo, que não consegue conhecer a verdade. É o que Jesus disse, irmão. Olha o que Jesus vai dizer. Vou voltar para cá, peraí. Só para fechar essa deixa, que eu aqui aproveitei a oportunidade. Sobre isso que as pessoas lêem a Bíblia, citam texto, mas explicam errado. Por quê? Porque o entendimento do Evangelho não foi ainda iluminado na mente dessa pessoa. Jesus vai dizer isso a esse próprio povo religioso aqui, fariseu. Lá em João capítulo 5, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, capítulo 5, versículo 39 e 40. Olha, escute o que Jesus diz aos irreligiosos. Vocês examinam as Escrituras, eles examinavam, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim. Os fariseus, os religiosos, eles estudam a Bíblia, eles lêem a Bíblia, eles colocam sua doutrina pela Bíblia, mas negam a Jesus, porque o diabo cega. Leia a Bíblia, mas você não pode enxergar Jesus. Leiam a Bíblia para buscar salvação nela, mas não por Cristo. Você tem que entender que tem que guardar o sábado para ser salvo. Tem que estar dentro de uma instituição religiosa, evangélica, católica, espírita, qualquer uma, para ser de Deus e ser salvo. Tem que cumprir o ritual cerimonial religioso dentro dessa religião para ser salvo. Batizado, dízimo, guardar sábado. É ou não é o que eles aplicam hoje para o povo? Mas não são homens que pregam a palavra, mas estão ensinando o caminho errado. Não se conduz pelo Evangelho. É o que acontecia aqui. João 5, 39 e 40. Quando Jesus vai dizer aos irreligiosos, fariseus, os líderes, os mestres, Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras, buscando ter a vida eterna por elas, e são elas que mostram a vocês que a vida eterna é por mim, e vocês não querem vir a mim. Vocês leem as Escrituras, mas desviam do que ela ensina, falsificam a verdade dela, pegam, adicionam outro meio por onde vocês podem ser salvos. É o que hoje faz o povo dentro da religião, dentro das igrejas, que ensinam o povo, não, você tem que crer em Jesus. Eles até dizem que é Jesus que salva, mas eles aplicam, eles adicionam, eles acrescentam, eles subtraem, eles tiram. Por que não? Você tem que crer em Jesus, mas se você não guardar o sábado, não é salvo.
É ou não é assim que eles aprendem? Muitos aprendem e são ensinados dentro de muitas igrejas. Não, você tem que crer em Jesus. Só Jesus salva. Mas se você não tiver numa igreja evangélica, não é salvo. É ou não é o que eles ensinam aí? Não. Você tem que crer em Jesus. Só Jesus é o Salvador. Aqui a gente prega isso. Mas se você não estiver servindo lá, vivendo o ritual, vivendo o cerimonial, não estiver dando dízimo, não guardar o sábado, não estiver sendo batizado nas águas, não estiver participando de cerimonial de ceia, você não é salvo. É isso ou não é que o povo está sendo ensinado e aprendendo e vivendo esse evangelho anátema dentro dessas igrejas? É ou não é assim que o povo aprende? Você mesmo é ensinado assim. Você aprendeu assim. Você hoje, a sua vida é dependente de uma igreja. Porque se você não estiver na igreja, você acha que não é de Deus. Porque a sua mente cobra isso de você. A sua mente está cauterizada com a mentira. Você acha, se não participar daquele ritual de ceia, você não está em comunhão com Deus nem com a igreja. Você acha que para estar em comunhão com a igreja de Deus, porque primeiro, você foi ensinado de que igreja de Deus é quando você está lá no sistema. Você não foi ensinado a verdade do Evangelho. Você está dependente de igreja. Você não depende de Cristo nem da palavra de Cristo para ter vida com Deus. Vida com Deus para você é se estiver no culto de oração, é se subir o monte para buscar Deus, é se participar da campanha para ter bênção, para ter vitória, campanha da marcha, campanha do reteté, do prá, campanha da libertação, quebra de maldição, campanha da restauração, campanha de receber em dobro. Não é isso que vocês vivem hoje, como se fosse uma vida alimentada de Deus. A dependência do povo hoje não é de Deus, da palavra de Deus. Hoje o povo são dependentes de vida de igreja, de ritual, de sacrifício religioso. O povo está escravo nisso. E Jesus vai dizer, vocês são hipócritas. Por quê? Porque hoje os líderes usados por Satanás centralizou tudo dentro das igrejas, dentro da religião. Porque hoje o povo é ensinado, só serve a Deus se for aqui. Só adora a Deus se vier para o culto, só tem bênção de Deus se vier para a campanha, só serve a Deus se estiver fazendo a obra de Deus, que ele diz que é as obras da igreja, as obrigações da igreja, os trabalhos de igreja religiosa dos homens, eles dizem que é obra de Deus. Tudo é mentira. Eles estão falsificando essas informações. Eles estão manipulando a verdade. Eles estão tirando vocês. É o que Jesus disse aqui. Nem eles entram e nem deixam vocês entrar. Vocês querem entrar, mas estão na porta errada, estão no caminho errado, estão no lugar errado, estão sendo guiados pelo guia espiritual errado, estão se submetendo à autoridade errada. Vocês precisam conhecer a verdade, irmãos, para ser liberto. Jesus vai dizer aqui, os fariseus, os religiosos, vocês percorrem o mar. Vocês andam por aí, por todos os lugares, para fazer discípulos. Prosélito quer dizer discípulo, aluno, seguidor da ideologia, do conceito, do princípio religioso que você foi formado. Você, por isso que eu digo, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou testemunho de Jeová, eu não sou mormon, eu não sou espírita, eu não sou budista, eu não sou kardecista, eu sou cristão. Por quê? Porque eu sou seguidor de Cristo. O que eu vivo, o que eu sigo, o que eu guardo, o que eu defendo é o ensinamento, é a doutrina de Cristo. Eu não sou católico porque eu não sigo a doutrina católica e nem o sistema religioso imposto como regra e meio, princípios de Deus do catolicismo romano. Eu não sou evangélico. Antigamente eu me denominava evangélico, porque eu não conhecia a verdade. Hoje, mas não. Hoje eu não sou evangélico. Eu saí do meio deles. Eu saí do sistema. Eu saí do domínio. Porque eu não sou evangélico. Porque eu não sigo a doutrina das igrejas evangélicas, dada pelos pastores das igrejas evangélicas. Não confunda o evangelho com igreja evangélica. O evangelho não tem nada a ver com igreja evangélica, com isso que o povo vive, com isso que o povo aprende, com isso que o povo está sendo devoto e praticante dentro de igreja evangélica. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso. Não confunda. O evangelho de Cristo não é uma religião evangélica.
O Evangelho de Cristo é uma informação que nos dá o conhecimento por onde a gente chega a Deus, por onde a gente encontra o perdão, a salvação, a vida com Deus, pela mensagem do Evangelho. E eu tenho que crer e andar, não dentro de igreja, no que estabelece os homens nas igrejas evangélicas. Eu tenho que crer, guardar e praticar o que ensina o Evangelho. É muito diferente. Não confunda igreja evangélica com o Evangelho de Cristo. É uma sutileza de Satanás para enganar muita gente. Tem muita gente que diz assim, não, eu só posso viver o Evangelho se eu estiver numa igreja evangélica. É mentira. Teve uma pessoa que disse isso a mim. Como é que você vai viver o Evangelho se não estiver numa igreja evangélica? Porque o povo de Deus é os evangélicos. Quem disse isso? Porque vive o Evangelho. Mentira. Se tem um povo que vive mais abominação, são os evangélicos hoje. O que vive o povo dentro das igrejas evangélicas é paganismo, é misticismo. Tem nada a ver com o Evangelho. O que o povo está aprendendo. O Evangelho não ensina ninguém que casa de Deus é uma instituição. O Evangelho não ensina ninguém a estar em Deus dentro de nenhum ambiente. O Evangelho não ensina ninguém a adorar a Deus ali, aqui ou acolá, como ensina o povo hoje. O Evangelho não ensina ninguém a buscar graça de Deus por meio de culto, de ritual, de movimento, que nem o povo é ensinado hoje. Tudo que vocês aprendem hoje, dentro das igrejas evangélicas, não é o Evangelho de Cristo. É só você analisar com o que Cristo ensinou. Vou fazer 2 perguntas aqui para você. Das maiores mentiras que são pregadas dentro do sistema religioso evangélico. Jesus ensinou que alguma igreja, em qualquer rua que se bote, é casa de Deus, para o povo ir. Jesus ensinou alguém que tem que dar o dízimo. Só essas duas, não quero nem entrar mais. Só essas 2 perguntas. Me responde aí. Jesus ensinou alguém que alguma igreja, estrutura de alvenaria, que está ali na esquina, ali do outro lado, em qualquer canto, é casa de Deus? Que você vive nesse entendimento. Você vive. Você que é evangélico, você aprende assim. Jesus ensinou alguém a dar o dízimo como uma ordenança, uma obrigação, uma regra para os discípulos dele? Você vive isso, você foi ensinado assim. Você é pressionado. Se você não der, você está roubando a Deus. Não venha com mentira não, rapaz. É assim que os pastores ensinam. Hoje muitos já não estão ensinando mais assim, dessa forma. Já estão criando outra mentira para continuar pregando essa mentira para vocês. Porque Deus tem levantado homens para levar a luz, para iluminar os olhos de muitos que estão nas trevas dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas católicas. Dentro dos centros espíritas, dos centros das congregações de Testemunho de Jeová, dos mormons, do budismo, do xiismo, islamismo, todos os que estão nas trevas, dentro das muitas religiões, Deus tem levado homens para pregar a luz, para tirar esse povo das trevas e do poder de Satanás, a partir da mensagem do Evangelho. Não é dentro de uma campanha de libertação, que hoje as muitas igrejas evangélicas ensinam o povo a ser liberto por meio de campanha de libertação. Quebrar a maldição por meio de campanha de quebra de maldição. É muita heresia, paganismo, que o povo vive dentro das igrejas evangélicas, irmão. E você ainda vem defender esse sistema maldito do inferno. Você ainda vive dentro dele. Você ainda resiste ao evangelho, despreza a verdade e não dá ouvido. Vai acontecer com você se não se converter, tá? O que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 10. Porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Por isso que serão condenados. Cuidado, irmão. Escapa por tua vida. Desperta tu que dormes. Porque Cristo está te esclarecendo agora, nesse momento. Então Jesus vai dizer aqui, irmão. O sistema religioso evangélico vive paganismo. Vive anátema. Um evangelho anátema. Saia daí, você não foi chamado para viver uma vida de dependência de Deus dentro de igreja, por nenhum líder, por nenhum guia espiritual, homem, líder religioso, nem pastor, nem papa, nem padre. Você foi chamado para ser livre, conhecendo a verdade e vivendo por ela, que é Jesus. Olha o que Jesus disse aqui. Vamos ler aqui agora o que Jesus disse em João, capítulo 8,
versículo 32 e o 36. Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é essa verdade que liberta? O próprio Jesus vai dizer: Ele, o Filho. Se Ele libertar você, você verdadeiramente estará livre. Não pense que você vai encontrar libertação em campanha de libertação dentro da igreja evangélica, em campanha de quebra de maldição dentro da igreja evangélica. Saia daí, isso é anátema, isso é paganismo, isso é maldito. Quem opera aí é o espírito do erro, por onde muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios que esses homens estão dando dentro das igrejas evangélicas e outras religiões. Cuidado. Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, irmão. O que você precisa é conhecer a verdade. Vida com Deus não é dentro de nenhuma devoção, sacrifício religioso, dentro de nenhuma igreja. Vida com Deus não é dentro de nenhum ambiente religioso que o sistema impõe para o povo viver como se fosse para Deus, onde o povo é escravo. Vida com Deus é questão de entendimento. Quando eu conheço a verdade e ando com entendimento pela verdade, naquilo que a verdade me orienta, que é Jesus. Jesus é a verdade. Por isso que eu não sou católico, eu sou cristão. Eu sigo a Jesus, eu não sigo o sistema de igreja católica. Por isso que eu não sou evangélico, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo, a doutrina de Cristo, não doutrina de igreja evangélica. Porque Jesus, ele vai dizer assim, ó, João 8:31. Escuta o que Jesus vai dizer. João 8:31. Jesus, pois, disse aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que foi que Jesus aqui advertiu aos judeus? Os judeus que estavam crendo em Jesus. Jesus chega para eles e adverte eles, porque Jesus já sabia o que eles precisavam ouvir para ser prudente. Porque eles se converteram a Jesus, mas não largaram as práticas do judaísmo, as práticas das observação da lei, os costumes, os princípios ordenados dos homens dentro da religião judaica, que levava o povo a viver, submeter-se. Jesus vai dizer: não adianta crer nele e não guardar a palavra dele. Não adianta dizer eu creio em Jesus, mas você não está andando pela palavra dele, você não é discípulo dele. O católico diz que crê em Jesus, mas é discípulo do Papa, da Igreja Católica, porque anda pela direção do catolicismo romano. Os evangélicos dizem que creem em Jesus, mas são discípulos de pastores da doutrina das igrejas evangélicas. Não andam na doutrina de Cristo, porque o que vivem tem nada a ver com o que Jesus ensina. Então Jesus vai dizer aos judeus: vocês só serão meus discípulos se vocês andar e guardar as minhas palavras. Porque não adianta dizer que crê em Jesus e guardar a doutrina de igreja A, B ou C. Não adianta dizer que crê em Jesus e viver devoto e praticante a obrigação de religião A, B ou C. Crer em Jesus é estar nele e a palavra dele em nós. João 15:7. Foi isso que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não é dentro de uma vida escrava, submissa, à regra, à obrigação, à ordenança de igreja. Nenhuma. Jesus não mandou a gente seguir igreja nenhuma. Jesus não mandou a gente estar dentro de religião nenhuma. A vida com Deus não é por meio desse princípio. O povo que está vivendo isso, está vivendo uma vida vã, adorando a Deus em vão. Foi o que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram. Estão vivendo dentro da direção da submissão aos preceitos dos homens e não de Deus. Jesus não botou nenhum líder espiritual para o povo se submeter e estar seguindo a ele. Hoje o sistema religioso evangélico estabeleceu uma mentira onde
manipulou a verdade do Evangelho, aonde o sistema religioso evangélico, que é mais uma porta do inferno, que leva muitos para o inferno, criou a mentira na mente do povo, centralizando o povo dentro de uma igreja, aonde o povo ali é servo, é escravo, é dominado, é negócio, é propriedade do sistema, aonde está sobre a autoridade não de Deus, do homem, porque a igreja de Cristo não está no governo humano, está no governo divino. Ela é guiada pelo senhorio de Cristo, ela está no reino de Deus, não no reino dos homens. Esse sistema governado pelo homem não tem nada a ver com o reino de Deus. O sistema religioso evangélico, ele é uma extensão do sistema religioso católico. Porque fizeram um monopólio da fé dentro do sistema religioso. E agora centralizaram tudo de Deus dentro do sistema. Casa, que diz que é a casa de Deus. As igrejas, religiões. E agora, o sistema monopolizou. O sistema colocaram a exclusividade, centralizando na mente do povo a vida com Deus, dentro do ambiente, dentro do sistema, sobre o jugo e a autoridade do sistema que é colocada pelo homem. Foi isso que o sistema católico romano fez. A igreja de Cristo, deixa eu te contar um pouco da história, para você entender o que eu estou falando. A igreja de Cristo, até o século I, século II e já pelo final do século III, a igreja de Cristo não vivia presa, centralizada em nenhum sistema dentro da hierarquia do governo humano. Jesus não estabeleceu esse princípio para o povo dele estar submisso a ele dentro de nenhum sistema, na autoridade de nenhum homem. Jesus sempre guiou a sua igreja e sempre vai guiar enquanto a igreja estiver aqui. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Ele não deixou Paulo, ele não deixou Pedro, ele não deixou João, Tiago, como o líder espiritual da igreja, como o guia da igreja. O guia da igreja, o líder espiritual da igreja de Jesus é o próprio Jesus. Não, o guia espiritual das igrejas evangélicas, o líder espiritual das igrejas evangélicas é os pastores presidentes. Isso não tem nada a ver com a igreja de Deus. Eu estou falando da igreja de Deus, pessoas que é membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, que é governado pelo governo de Deus, no reino de Deus, não pelo governo do homem, no reino do homem. Está entendendo isso? Então, a partir do século III, começa uma grande apostasia da fé. Os cristãos estavam sofrendo muita perseguição, muitos morrendo pela perseguição dos imperadores romanos, Diocleciano, Nero e outros imperadores, depois que a igreja começou o seu ministério. Foi agora colocada uma grande perseguição. Os imperadores romanos mandavam matar os cristãos, mandavam jogar nas covas de leões, não era crente de religião da igreja, tá? Era cristão. Quem era cristão? Os seguidores de Cristo, os que pregavam Cristo, os que viviam no princípio de fé com Deus por meio do que Cristo ensinou. Cristão é isso, tá? Não é quem vive dentro de uma religião cristã. Não é quem vive o cristianismo. Até isso, o sistema católico romano manipulou uma estratégia do diabo para tirar muitos do caminho do céu e levar para o caminho do inferno dentro da igreja. Vou explicar. Deixa eu narrar um pouco a história. Então, os cristãos, discípulos de Cristo, sofrendo muita perseguição pelos imperadores que mandavam matar, prender, judiar, torturar. Muitos morreram nessa época. A partir do século III, assume o imperador Constantino. Ele agora, dentro de uma visão política, para ganhar a confiança do povo cristão,
dos cristãos, que era um povo grande, que estava ali, mesmo com a perseguição, o povo estava ali crescendo e se mantendo firme e fiel a Cristo. Constantino agora, dentro de uma visão política, ele agora tem uma estratégia diabólica para tentar ganhar os seus objetivos. O que é que Constantino faz? Ele cessa a perseguição cristã. Ele agora se declara cristão, convertido a Cristo. Só que Constantino não largou as suas práticas pagãs, não se converteu do paganismo, das idolatrias romanas, do que vivia dentro dos princípios de fé, o sistema romano. Constantino só se declarou cristão, mas não se converteu a Cristo. E agora o que é que acontece? Constantino cessa a perseguição. Olha a estratégia do diabo. Constantino agora pega a religião católica romana e coloca agora um rótulo de cristã, onde ele declarou que o cristianismo seria a única religião, a religião oficial de Roma. No Edito de Milão, no século III, Constantino agora declara o cristianismo, a religião cristã oficial de Roma. Vocês estão entendendo aí a estratégia do diabo? E com isso, o que é que acontece? Constantino agora centraliza tudo de Deus, tudo que Cristo ensinou dentro da Igreja Católica Romana, do sistema religioso. Aonde foi pregado para o povo que a obra de Deus é a obra da Igreja Católica Romana. Que a casa de Deus é a Igreja Católica Romana. Que a Igreja de Deus, é aí que veio essa ideia de Igreja de Deus como instituição. Foi o catolicismo romano que trouxe isso. Que hoje o sistema religioso evangélico também vive pelos pastores, dizendo que a igreja lá é casa de Deus. É uma extensão do paganismo romano. Saia dessas igrejas evangélicas, desse anátema, que é paganismo. Então vamos continuar a história. Constantino estabelece agora que tudo de Deus tem que ser pela Igreja Católica Romana. Porque é a igreja de Cristo. É aí de onde vem essa mentira. Que é a igreja que Cristo fundou. Mentira. Era um sistema religioso que perseguia a igreja de Cristo. O sistema católico romano era o sistema pelos imperadores, que antigamente eram os papas, perseguiam os cristãos, que não se submetiam à fé romana. E agora, a estratégia do diabo leva o povo a entender que a igreja de Cristo é a igreja católica romana. Eles não dizem, né? O Papa declarou uma vez que a única igreja que Jesus deixou, a igreja verdadeira de Jesus, é a igreja católica romana. Eles criam um bocado de mentira que não tem nada a ver com o que Jesus disse para fazer o povo acreditar nessa mentira. É do diabo isso, irmão. O diabo é o pai da mentira. E vamos lá. Então, a partir daí, o que é que acontece? Houve uma grande apostasia dos cristãos. Deixaram a vida com Cristo para se filiar à religião católica romana, que se declarou a religião cristã. O cristianismo. É a partir daí que surge essa mentira. Esse negócio de cristianismo, religião cristã. Nós não fomos chamados para viver cristianismo dentro de uma religião cristã. Nós fomos chamados para ser discípulo de Cristo. Ser cristão. Discípulo de Cristo. Cristianos. E com isso, houve uma grande apostasia dos verdadeiros cristãos, que agora se deixaram abalar, se deixaram influenciar por Constantino. E tiveram amor por Constantino, porque Constantino cessou a perseguição. E agora, muitos cristãos apostataram da fé e aderiram ao sistema religioso católico romano com a ideia de religião cristã. E a partir daí, houve uma grande apostasia. Mas os verdadeiros cristãos não se submeteram, não se filiaram, não passaram a ser propriedade nem negócio do sistema religioso católico romano dentro da igreja, dentro da instituição. Eles se manteram fiel a Cristo e não aceitaram. Mas muitos apostataram da fé, da fidelidade a Cristo, porque se deixaram levar pelo amor a Constantino e se deixaram ser dominados em negócio do sistema religioso
católico romano que teve a sua religião colocada como oficial cristianismo. E é a partir daí que vem essa ideia. A casa de Deus, obra de Deus. E eles colocaram tudo agora centralizado dentro dessa igreja, instituição católica romana. A obra de Deus era a obra da igreja. O povo tinha que doar para a igreja. O povo tinha que fazer, pagar indulgência. Porque tudo aquilo que a igreja colocava como sagrado era que o povo tinha que crer para receber o milagre de Deus. Dentro da igreja, do sistema católico romano. O povo agora tinha que servir a Deus na igreja. Tinha que contribuir com a obra de Deus, dando posse, dando terra. Por isso que hoje a igreja, o sistema religioso católico romano, é o mais rico do mundo. Por quê? Porque adquire, tem muita terra, muita propriedade, muitas posses, porque o povo dava como se fosse para Deus. Não, tem que doar, tem que ajudar a obra de Deus, tem que dar. E por isso que esse ministério hoje é tão rico, porque o povo que deu, que criou esse ministério satânico, diabólico, maldito do inferno, que tem levado milhões e milhares de pessoas para o inferno, que estão dentro desse sistema. Hoje o sistema evangélico tem alguma diferença? É a mesma coisa, irmão. A mesma mentira do diabo que está dentro do sistema católico romano, está dentro do sistema evangélico. Dentro das igrejas evangélicas, o povo é ensinado a isso também. Que ali é a casa de Deus, que tem que contribuir com a casa de Deus, fazer a obra de Deus é ali naquela instituição, que ali é que o povo encontra Deus, está submisso sobre a autoridade do homem, que é o pontífice, que é o supremo, que é o mediador, que é aquele que intercede pelo povo, o papa, o pastor presidente. É a mesma coisa dentro do sistema católico romano. Estão vivendo a mentira do diabo como se fosse a verdade de Deus. Dentro dos sistemas evangélicos também é a mesma coisa. Vivem a mentira do diabo como se fosse verdade de Deus. Dentro do sistema religioso espírita, budista, testemunho de Jeová, mórmon, muçulmano, islamismo, xiita, todos os sistemas religiosos vivem a mentira do diabo, levando o povo a acreditar que é a verdade de Deus. É casas, é portas do inferno, irmão. Saiam do meio deles, se convertam a Cristo, conhecendo Ele que é a verdade, por onde vocês são libertos. Por Jesus, o Evangelho. Amém? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não quiserem dar ouvido a essa informação, vocês estão se condenando, declarando as suas vidas, permanecendo no anátema. Meu irmão, o que eu estou trazendo para vocês aqui não é conversa fiada, não é blá blá blá. Eu não estou aqui conversando coisas que eu não conheço, estou conversando com vocês, levando informações sólidas, levando conhecimento verdadeiro que liberta. O relato, o resumo da história que eu fiz aqui, da apostasia dos verdadeiros cristãos, que se tornaram membro, que se tornaram negócio, propriedade do sistema religioso igreja, sistema católico romano, como hoje também tem muito propriedade do sistema religioso evangélico, igrejas. O povo perdeu o entendimento, a visão, a caminhada com Cristo. O povo passou a ser negócio do sistema, discípulos, seguidores do sistema, propriedades, negócio do sistema, dependente da vida com Deus dentro do sistema. E com isso, estão reprovados da fé, desviados da verdade, no anátema, indo à perdição. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. O meu trabalho é pregar, anunciar. Crer ou não é ação, responsabilidade de quem ouve. Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Deus mandou o profeta Ezequiel pregar. E disse, eles não vão te ouvir, porque são rebeldes, corações obstinados e endurecidos. Não dão ouvido à minha palavra, mas prega, quer ouçam ou que deixem de ouvir. Prega a minha palavra. Ai daqueles que não dão ouvido à palavra enquanto tem tempo de ouvir,
para se arrepender. Jesus vai dizer: eu não julgo quem não me escuta, porque quem vai julgar é a palavra que eu tenho pregado. Essa vai julgar no último dia. E o princípio do juízo de Deus é a palavra que está sendo pregada para quem crê ser salvo e quem não crê ser condenado. Então, esse é o princípio que o homem vai encontrar a salvação, se crê. E se não crê, ele continua condenado. O princípio da salvação não é estar ali, aqui ou acolá, ser devoto e praticante dessa ou daquela religião. O princípio da salvação é ouvir e crer no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que essas palavras, esse ensinamento, essa instrução possa estar iluminando a tua mente, esclarecendo você da verdade que liberta e que você creia e se converta. Saiam do meio deles, convertam-se a Cristo e estejam em Cristo, sendo devoto e praticante da palavra de Cristo, cuidando de ti e da doutrina, para não apostatar da fé, andando na doutrina de Cristo, não na doutrina de nenhuma igreja ou religião, ou pastor, papa, ou padre ou teólogo, andando em Cristo, por Cristo, firmado em Cristo, por onde nós estamos verdadeiramente na vida com Deus. Amém, meus amados? Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. O fundamento da nossa fé, aonde devemos estar, não é a igreja A, B ou C. Não é ali, aqui, nem acolá. Fazendo isso, aquilo, aquilo outro. O fundamento da nossa fé, aonde nós devemos estar, para verdadeiramente estar firme e firmado no Senhor, com a certeza e a convicção da promessa da vida eterna com Ele, é em Jesus, na palavra dEle. Se você não estiver aí, guardando esses fundamentos, estando nesse fundamento, sua vida está alicerçada na areia. Não numa vida verdadeira em Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E que a palavra de Deus, que é lâmpada e luz para guiar os nossos caminhos, esteja iluminando e guiando o seu caminho na sua vida de fé com Deus, até chegar ao fim. Enquanto não chegar ao fim, persevere. Porque salvação é para todo aquele que perseverar até o fim, sendo fiel até a morte, guardando a palavra de Deus e não negando o nome dele, para que naquele grande dia possamos receber a coroa da vida. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meus irmãos? Minha irmã Silene Santos, paz do Senhor Jesus. Rayane Silva, paz do Senhor Jesus. Cícero Francisco, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também tem outro aqui. Deixa eu ver aqui outro irmão. No momento, o irmão Cícero Francisco, a paz do Senhor. Então, meus irmãos e amigos que sempre ouvem as instruções, quero agradecer a todos que estão sempre ouvindo e que Deus continue abençoando vocês, que vocês conheçam a verdade e sejam libertos pela verdade. Esse é o meu objetivo, minha causa de ganho é essa. É levar o conhecimento de Deus e que muitos conheçam a verdade e sejam libertos. Esse é o meu objetivo, amém? Não estou aqui para ganhar dinheiro, nem para ter milhares e milhões de seguidores, e nem para receber like, e nem para receber nenhum elogio. Eu não estou atrás disso, e nem me preocupo com isso. Eu quero receber crítica, para poder ter a oportunidade de aprender e de levar o esclarecimento da palavra. Amém? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Brevemente, eu voltarei com outro assunto aqui na live de instrução, que você sempre está assistindo do evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar e ministrar a verdade que liberta, nada além da verdade. Amém? Leandro Ezequiel, paz do Senhor. Meu irmão Leandro Ezequiel. E também o meu irmão Roberto Santos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.